voltei para divagar um pouco mais sobre o feminismo através do livro Feminismo Além das Redes. Então, daí quando eu estava lendo esse capítulo aqui, eu me lembrei muito da Invenção das Asas, da Simone Kid, porque aqui a gente vai ter a luta da Sara. Sara é uma menina que gosta muito de ler e que sonha em seguir uma carreira jurídica tal qual o irmão mais velho, que ela enxerga como se fosse um espelho. E aí a gente vê um pai que alimenta em Sara essa fala, esse lugar de fala. Então ele acha bonito que Sara fale, que Sara coloque o ponto de vista dela, até com relação à abolição dos escravos. Sara não concorda com a escravidão e aí ela fala isso, ela verbaliza isso muitas vezes. E ela tem sonhos, só que o que é que acontece? Sara é uma mulher, é uma menina ainda no início do livro, ela está entre 10 e 12 anos, ela ainda é uma menina. E talvez ela não saiba, ela não tenha consciência das limitações que a vida de uma menina no século XIX, no início do século XIX, tem, né? Então, para ela, seria muito natural que, assim como o irmão cresceu e foi fazer a faculdade de Direito, ela também crescesse e fosse fazer a faculdade de Direito. E aí a ficha dela cai quando ela percebe que isso não vai acontecer. Porque um dia, quando ela diz pro pai que ela quer seguir a mesma carreira que o irmão vai seguir, o pai dá uma risada, uma gargalhada, e ele diz assim: mas as mulheres não podem participar dessa profissão, você sabe, né, que é proibido, as mulheres não participam, não são advogadas. E aí ela diz assim: mas não seria legal que eu fosse a primeira advogada mulher? E ele dá uma gargalhada dela e diz assim: esse absurdo, porque era considerado um absurdo, né, uma mulher advogada, esse absurdo, filha, pode até acontecer, mas não vai ser com uma filha minha. E aí nesse momento a ficha dela cai de que ela não é igual ao irmão, né? E aí aqui a gente pode falar até sobre essa questão de igualdade e de equidade, né? Porque existe a diferença. Então, esse direito que o irmão tinha de prosseguir estudando, de se formar, de seguir carreira, Sara já percebia que na primeira parte do livro que ela não ia ter, né? Então, o que é que se esperava dela? Se esperava que ela crescesse letrada, porque era importante para o nível social que ela tinha, era importante que ela fosse letrada, mas ela ia crescer letrada, mas ela ia parar por aí. Ela ia casar, né, procurar um marido, casar, ter filhos e ponto, porque era isso que se esperava das mulheres, né? Então, o que é que Sara faz? Já que ela se vê diante dessa situação, ela começa a fazer o que ela acha possível dentro da realidade dela. Ela começa a alfabetizar a encrenca, que é a menina escrava que é dada a Sara, ela não quer, ela faz uma carta de alforria para a encrenca e devolve ao pai, mas o pai não aceita. E aí o que é que ela faz? Ela começa a alfabetizar a encrenca, porque ela acha que aquilo ali é uma forma de agir, é uma forma que ela tem de agir, de apresentar a encrenca o mundo dos livros, porque a encrenca também tinha essa curiosidade, ela queria entender o que eram aqueles risquinhos na folha que ela via Sara tão compenetrada ali horas e horas, e que às vezes Sara lia para ela e ela ficava curiosa, ela queria saber como era, né, ler e escrever. E aí Sara começa a ensinar a encrenca a ler e escrever, só que era proibido escravos aprenderem a ler e escrever, porque se temia, né? Porque afinal de contas, quando você toma posse desse tipo de conhecimento, os escravos poderiam se rebelar contra aquele sistema de escravidão. Aí o que aqui ela faz? Elas fazem um pacto de que elas não vão contar para ninguém que a encrenca está aprendendo a ler e escrever. Só que aí a encrenca se empolga com a história do saber juntar letras e saber escrever, e um dia ela escreve e por acaso alguém, que eu não vou dizer quem, descobre que ela sabe ler e escrever e corre e conta para os patrões, né, que ela está sabendo. E aí automaticamente eles deduzem que quem está ensinando a encrenca a ler e escrever é a Sara. E a encrenca vai ser castigada e Sara recebe talvez o pior castigo que ela considere na vida dela, que é, a partir daquele momento o pai chama ela na biblioteca, a partir daquele momento ela está proibida de entrar na biblioteca da família. Ela está proibida de ler os livros que ela leu até então. Ela tinha que devolver todos os livros que estavam no quarto dela. Ela não podia entrar ali para pegar mais livros, como ela tinha, né,
esse livre acesso à biblioteca a partir daquele momento estava proibido, e ela só ia ler os livros que eram permitidos pela preceptora. A preceptora estava ali preparando uma mulherzinha, né, para casar, para ter filhos, para ter uma família. Então, a partir daquele momento só era permitido que ela lesse aquele tipo de livro, não mais os livros que ela vinha lendo, né? Nesse livro aqui elas falam sobre o controle que existe sobre o corpo da mulher. Hoje em dia a gente sabe que quem dita as regras com relação ao corpo da mulher não é a mulher. O aborto é ilegal, a mulher não pode decidir se quer ou não aquele filho. Existe no Congresso uma série de leis tramitando para dificultar o atendimento a vítimas de estupro, por exemplo. Então, o controle da sociedade sempre existiu. Antes era com relação à educação, era com relação ao conhecimento, né? Então, até então, era proibido conhecer demais. Podia conhecer, tinha que conhecer um pouco, se você fosse de uma família mais rica. Mas você não podia conhecer demais. Tinha até tinha um limite ali para você conhecer aquelas coisas. Hoje, esse controle continua existindo, mas aí a gente consegue ultrapassar esse limite, né? A gente não tem mais esse controle do conhecimento, do saber. Mas aí agora, o que é que acontece? A gente tem o controle do corpo, que também é uma forma de controlar a mulher. Porque se ela não pode decidir com relação ao próprio corpo, né, sobre o que é que ela vai decidir, né? Se ela não pode decidir que horas ela quer engravidar, se ela quer ou não ter aquele filho, né? Então esse controle continua, que é uma personagem inspirada numa figura real, né? Aquela mulher existiu, Sarah Grimek existiu. Ela é uma das pioneiras do feminismo nos Estados Unidos. Feministas que lutavam contra a escravidão, o que era mais especial ainda. Ela estava ali lutando pela liberdade dela e pela liberdade do próximo. Desse capítulo do empoderamento, ela diz o seguinte: fechar os olhos para as questões sociais e para as estruturas de opressão significa, pura e simplesmente, eternizá-las. Transformar o feminismo em uma luta individual é despolitizar o que é, em sua essência, um movimento político. É despi-lo de suas origens e de seus objetivos para transformá-lo em mais um bem de consumo, em mais um mecanismo de integração ao sistema capitalista. E é, em resumo, um falso empoderamento que só se presta às necessidades mais superficiais de um grupo específico de mulheres, as mais privilegiadas. E talvez seja isso que me encanta tanto em Sarah, porque ela era uma mulher privilegiada, porque apesar de tudo ela era privilegiada, né? Ela tinha uma boa vida, ela não era escrava, ela tinha dinheiro, ela tinha condições financeiras, só que ela não se conforma com isso. A liberdade, essa liberdade que ela tinha, claro, uma liberdade controlada, mas essa liberdade que ela tinha, que a encrenca não tinha, por exemplo, não deixa ela confortável na posição dela. Ela busca a liberdade dela, a liberdade de todas as mulheres em volta dela, e ela busca também uma libertação dupla, porque seria se libertar dessa posição de sujeito subalterno que a mulher possuía, e também essa liberdade com relação à sua liberdade social, a sua liberdade enquanto cidadã, né? Então, isso me chama muita atenção nessa história aqui, quando eu penso agora nessa história através dessas teorias. Mas é quando você compara aqui o feminismo que Sarah está buscando e o feminismo que encrenca poderia vir a buscar, se tendo conhecimento dessa necessidade de liberdade, dessa necessidade de empoderamento. Quando você busca essas duas realidades aqui, é claro, é óbvio que você não pode tratar as duas do mesmo jeito, que é como eu já falei. De encrenca foi tirado 2 vezes a liberdade, né? Ela não tinha liberdade por ser mulher e ela não tinha liberdade por ser escrava. Então ela estava duplamente sujeitada àquela sociedade tão machista e tão preconceituosa e tão... Já Sarah não. Sarah, ela era subalterna até certo nível, porque ela podia ir e vir, ela não precisava pedir permissão a ninguém para sair à rua. Se ela fosse vista sozinha na rua, ninguém iria encostar nela para perguntar o que ela estava fazendo sozinha na rua, que eram características que a encrenca já não podia usufruir, porque se ela saísse só,
ela tinha que apresentar um comprovante de que a dona tinha permitido, ou de que era uma escrava que podia sair, porque os escravos poderiam fugir e tal. Então, até nisso a gente pode abordar de duas formas. Então, o jeito que Sarah se comporta do feminismo, assim como até hoje, assim como fica muito claro aqui nesse capítulo, no capítulo desse livro, de que a gente não pode tratar o feminismo como sendo um movimento igual, né, para todas as mulheres, porque não vai ser assim. Porque geralmente as mulheres negras, elas possuem menos informação que as mulheres brancas. Quando a gente fala de privilégios, a gente fala de uma série de privilégios, né? Dentro do feminismo, dentro da nossa sociedade, existe uma série de privilégios que, dependendo da sua posição, dependendo da sua cor, dependendo da sua região no país, é claro que esses privilégios vão ser, isso às vezes irrita a encrenca no livro. Porque a Sarah quer apesar de ter a consciência de que a encrenca está num nível de privilégio abaixo do dela, ela, ao mesmo tempo, ela quer dizer para a encrenca que elas estão lutando porque elas são todas iguais, e elas são iguais e que devem ser iguais. Só que dentro da realidade, encrenca não era igual a Sarah. Sarah não podia se comparar a encrenca. Isso tinha que ficar muito claro. E às vezes não ficava. Às vezes Sarah achava que na cabeça dela elas eram mulheres iguais. Só que aí a encrenca voltava para dizer: não, Sarah, a gente não é igual, porque você é livre e eu não sou. Porque você tem uma série de direitos que eu não tenho. Apesar de te faltarem muitos direitos, você tem uma série de direitos que eu não tenho. Claro que não é assim que tá ali, né, gente? Eu tô fazendo uma adaptação com minhas palavras. E aí aqui também, nesse mesmo capítulo sobre o feminismo negro, elas colocam, e é muito interessante isso, que essa segregação existe até o dia de hoje, né? Que quando as feministas, no feminismo, se assume a postura assim de que somos todas mulheres, somos todas irmãs, a gente tá negando que para algumas mulheres é mais difícil que para outras, né? Aí elas dizem o seguinte: a senzala que se tornou quarto de empregado, o navio negreiro que se tornou camburão e o capitão do mato que se tornou agente de caça e extermínio com respaldo legal são exemplos já conhecidos dessa nossa configuração que mantém negros em papéis bem definidos. Porque, apesar de tudo, esses papéis estão bem definidos, né? Apesar de a gente achar que não, que a gente vive num país livre, que o Brasil é um país livre, que o Brasil é um país que não tem preconceitos. Se a gente analisa a população branca, a população negra, a gente vai ver que tem sim um preconceito, que a gente vai ver que existe sim dois feminismos, existe sim, dois não, né? Existem vários, mas que entre brancas e mulheres negras existe sim uma diferença de tratamento, existe sim uma diferença de comportamento, digamos assim, e que o que se espera é que essas coisas não sejam ignoradas, né? A gente não pode ignorar. Eu não posso chegar aqui. Eu não me considero uma mulher branca, mas eu também não me considero uma mulher negra, até porque meu pai é negro e minha mãe é branca, então eu sou mestiça, sou misturada, sou aquela cor que ninguém gosta de dizer, sou parda, porque eu sou misturada, né? Mas eu não posso chegar aqui e negar a existência de privilégios que eu tenho por não ter a pele tão escura. E aí no final desse capítulo elas dizem o seguinte: uma mulher é oprimida pelo machismo, uma mulher negra é violentada também pelo racismo, e uma mulher negra e pobre sofrerá com o acréscimo de uma violência que a segregará por sua condição social, além de sua cor e do seu gênero. É para encarar os diferentes panoramas e perspectivas e suprir as necessidades antes ignoradas que o feminismo negro se faz obrigatório para um diálogo coerente e justo dentro dos movimentos sociais. Então a gente não pode negar essas diferenças. A diferença entre a mulher branca e a mulher negra, entre a mulher negra e a mulher pobre, entre a mulher pobre, mas que tem alguma escolaridade, com a mulher pobre que não tem escolaridade nenhuma. Então são características que o feminismo tem que analisar para que ele não seja apenas mais uma forma de segregar as mulheres, né? Para ele não ser apenas mais uma forma de ignorar esses direitos, de ignorar essa igualdade que deveria existir
entre mulheres e homens e entre mulheres e mulheres, porque, né? Senão a gente acaba escorregando aí e acaba segregando do mesmo jeito. Então é isso. Hoje eu queria falar um pouquinho desse livro e aplicar ele um pouquinho aqui. Esse livro é muito legal. Eu recomendo a leitura dele. É uma história muito interessante e tem, assim, um panorama interessante. Sarah passa por momentos aqui que vão desde a sua infância, né? A gente começa com ela muito pequena e vai até a sua vida mais adulta mesmo, assim. E você vai vendo que ela vai superando uma série de obstáculos e uma série de coisas que já estavam preparadas para ela. Ela pode optar pelo caminho mais fácil, só que você percebe que ela vai optar pelo caminho que ela quer, pelo caminho que ela deseja seguir. Isso é muito legal nessa história, né? Então é isso, fica a dica desses dois amorzinhos aqui. E até a próxima. Tchau.